Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre aplicativos, olha, que você não deveria ter em seu celular, de jeito nenhum. Aplicativos que prejudicam o telefone ou que podem roubar os seus dados, enfim. Eu acho que você não gostaria de usar esses aplicativos. E olha, tá cheio de aplicativos assim. O pior é que esses aplicativos estão dentro das lojas oficiais, às vezes, né? Olha, aplicativos inúteis que só estão ali para rodar propaganda e nada mais. Ao final de contas, eles não cumprem o que promete, ficam de fundo ali coletando dados ou rodando propagandas em seu celular. Normalmente, o que esses aplicativos querem é que você mantenham eles, instalados ali, eles instalados de fundo, e eu acho que isso não é legal, então preparei uma listinha para você para falar sobre categorias de aplicativos que você não deveria ter instalado em seu celular. E em primeiro lugar, olha, eu vou começar logo essa listinha com aplicativos que se passam por aplicativos populares. Bom, vou começar essa lista criando polêmica, porque talvez, olha, essa categoria seja a pior de todas. Talvez esse tipo de app sejam os mais perigosos dessa lista e eu vou explicar o porquê. Olha, acontece que muita gente usa no celular aplicativos modificados, seja do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Facebook, por exemplo. E sabe o que é pior? Vamos supor que você esteja utilizando o WhatsApp modificado, por exemplo. Olha, você acha que porque o WhatsApp modificado está funcionando e cheio de funções bonitinhas, está tudo bem. O que talvez você não saiba é que esses aplicativos apenas usam a quebra do código do aplicativo original, como no caso que estamos falando do WhatsApp. Olha, para isso eles quebram as camadas de segurança do aplicativo e com a quebra do código-fonte, suas conversas, fotos, vídeos, áudios, tudo, olha, passa a ter risco de vazamento de dados. Até porque, a conversa entre o seu celular e o servidor que é desconhecido, ninguém sabe onde está quem é, esse servidor. Gente, tudo pode sofrer interceptação por criminosos. O interessante é que as pessoas acham, que pelo aplicativo existir, uma cópia que não é oficial e por ter funções a mais, as pessoas acham que é legal, que tá tudo bem, né? E não sabem que quem desenvolveu aquele negócio, não sabe qual a intenção da pessoa por trás. Gente, de graça ele não tá trabalhando. Bom, há a possibilidade da presença de código malicioso ou malware. Olha, se eu fosse você, eu desinstalava esse negócio e não usaria de jeito nenhum. Normalmente, esses aplicativos não estão nas lojas oficiais, na Play Store, na Apple Store, justamente porque são aplicativos desconhecidos que quebram regras, cópias. Daí, eles tentam divulgar uma página ao qual eles deixam lá o aplicativo para você baixar. Gente, sério, em troca desse trabalho, essas pessoas adicionam funções adicionais nos aplicativos justamente para chamar sua atenção. Mas muitas vezes, o único intuito do desenvolvedor é pegar os seus dados e exibir publicidade para ganhar dinheiro. Bom, tem a lista número 2, de aplicativos, não é só esse. Tem muitos aplicativos, se você fizer uma pesquisa rápida nas lojas, que prometem ajudar na economia de bateria ou corrigir problemas de bateria do seu celular. Gente, eu já deixei essa informação nos stories aqui no meu Instagram, no canal JTMS. Olha, eu sempre deixo o alerta por aqui. Esses aplicativos que prometem ajudar na bateria, sério, se eu fizer uma pesquisa, você vai encontrar dezenas dele, tem mais de 200 aplicativos aqui, que ou prometem fazer sua bateria durar mais, a economia de bateria, ou a calibração da bateria. Gente, alguns prometem, exibir a porcentagem da bateria em cima. O interessante é que as pessoas vão lá e baixam. Olha, coisas que esses apps ou na verdade não fazem, ou coisas que você pode fazer sem eles. Aplicativos inúteis ou desnecessários. Gente, mostrar a porcentagem ou economizar a bateria você mesmo faz sem aplicativo nenhum. Já calibrar a bateria é algo que você tem que fazer manualmente. Eu já gravei vídeos aqui no canal, vou deixar até o link na descrição mostrando como deve ser feito. Nenhum aplicativo consegue fazer isso. Claro, as pessoas sempre vão em busca do mais fácil. Só que às vezes esses aplicativos que prometem isso é justamente a isca para fisgar você. Claramente o que eles querem rodar são anúncios em seu celular e mais nada.
Me conta, vai. Você já instalou algum aplicativo desse jeito? Me conta aí nos comentários. Você percebeu alguma coisa legal usando eles ou nada? Me conta. Seja sincero, vai. O pior é que às vezes as pessoas estão com celulares antigos com problema na bateria e acreditam nesse tipo de aplicativo. Olha, se você tem algum desses aplicativos instalados, se eu fosse você, eu removeria. Ah, mas tem uma terceira listinha aqui que é um absurdo enorme. E tá cheio na Play Store e na Apple Store de aplicativos. Assim, gente, ó, vamos lá, fazer uma pesquisa aqui comigo por aplicativos para aumentar a memória RAM. Meu Deus. Gente, é algo que nenhum com aplicativo consegue fazer. Acontece que se você tá com problemas de memória RAM, é algo de hardware, não é de software. Então, olha, eles não podem fazer mágica, a não ser que algum aplicativo seja mágico e eu não saiba, né? Olha, o que a maior parte desses aplicativos prometem é liberar memória RAM, na verdade. Gente, sério, liberar memória RAM, olha, é coisa que você só precisa, sabe, arrastar aqui pra cima que ele libera memória RAM, pelo amor de Deus. Ou matando processos em segundo plano, coisa que você não deveria fazer com aqueles aplicativos que você usa com frequência, porque é justamente o contrário, sabe? Se você usa, por exemplo, tá? Eu uso muito o Instagram. Não tem necessidade de eu chegar aqui e fechar ele, porque eu posso deixar ele pré-carregado na memória. Da próxima vez que eu for abrir, é só tocar e ele já tá lá pré-carregado. Gente, não fecha. Não existe isso. Ah, mas Jeff, eu quero jogar, sabe, um joguinho específico, e o aplicativo tá lá em segundo plano, você vai lá e fecha manualmente. Não precisa de um aplicativo para isso. E o pior, sabe o que é? E quando você faz a instalação e roda o aplicativo, ele mostra lá um gráfico bem bonitinho, dizendo que liberou X gigas de memória, tudo. Mentira. Na verdade, ele até liberou um pouquinho, porque ele fechou os aplicativos de fundo, mas você podia ir lá fazer manualmente, né? Você já se perguntou o que é que esses aplicativos fazem enquanto estão instalados em seu celular? Você já viu quais as permissões que eles pedem na hora de instalar? Permissão, às vezes, para gerenciar suas chamadas telefônicas. Gente, pra quê? Sério? Cara. Pertinho do vídeo. Pertinho da tela aqui comigo. Gente, pra quê? Esse aplicativo que vai liberar a memória RAM que acessa as suas listas de contato. Gente, tem nada a ver, não é? Bom, a quarta listinha, são 5, tá? Estamos na quarta agora, então fica até o final porque tem mais que você tem que saber. Olha, são aplicativos curiosos e inúteis no quarto lugar. Gente, essa categoria consegue ser ainda pior, porque tem aplicativos, por exemplo, de raio-x, detectores de mentira, clima, microscópio, lanterna, eu não sei. Sério. Se você já baixou algum aplicativo desse nível. Bom, são aplicativos que depois de alguns dias você não usa mais, né? Você esquece ele ali instalado em seu celular, daí você imagina o que é que ele fica fazendo. Bom, só ocupando espaço e coletando seus dados, né? Ok. Acontece. Faz uma coisa aqui comigo. Vamos lá. Ó, você vai fazer o seguinte, pega seu celular, assim que acabar esse vídeo, você entender tudo direitinho, você volta, anota um minuto que tá aí você volta e faz uma coisa aqui comigo. Você vai abrir configurações em seu celular ou ajustes e você vai na lista de aplicativos instalados, tá? No iOS é só ir em ajustes e rolar a tela para baixo, você já chega aqui na lista de aplicativos. No Android, configurações apps. Dá uma olhadinha nessa lista de aplicativos que tem instalados em seu celular. Vai, revisa aí. Dá uma olhadinha mesmo, sério. Olha quantos aplicativos você tem que você não usa há muito tempo. Às vezes aplicativos inúteis. Gente, desinstala agora, vai. Só clicar, mandar desinstalar. Vai lá. Sério. Aqui entre nós, me conta nos comentários quantos aplicativos você tinha que você não usa faz um tempão, então ali só ocupando espaço e de fundo, quem sabe o que estão fazendo. Olha, eu falei tinha, né? Porque eu espero que você tenha removido esses aplicativos. Gente, pelo amor de Deus, vamos usar bom senso. Todo celular tem aplicativo de lanterna hoje em dia. Detectores de mentiras são uma mentira por si só. Nenhum celular tem sensores, sabe, para detectar isso, pelo amor de Deus. É mentira. Ah, mas bota o dedo na câmera, ou... É mentira. Tem a própria mentira é o aplicativo. Microscópio, sua câmera macro faz muito melhor. Se você não sabe usar as câmeras do seu celular, vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu, sabe, explico como usar as câmeras
Todas elas, gente, a câmera macro faz muito melhor que esse negócio. Vai por mim. Agora, raio-x. Pura simulação enganosa. Olha, as fabricantes de celulares até pensaram no passado em trazer alguma coisa parecida. Tem até o celular da Caterpillar, né, que traz um sensor térmico para tentar adivinhar onde tem, por exemplo, onde está passando cano nas paredes. Mas não existe raio-x nos celulares. Não. Logo, esses apps não funcionam e são mentirosos. E o que é que eles fazem no celular, hein? Quando é que você instala ali? Depois as pessoas não sabem como é que seus dados foram vazados e criminosos estão usando por aí. Às vezes até fazendo dívida no seu nome. Imagina você o perigo que você está correndo com esses aplicativos em seu celular. Eu sei que a curiosidade fez você instalar, mas desinstala, pelo amor de Deus. Em último lugar, eu preciso falar disso. Gente, sério, se você curte meu trabalho, não esquece do like, compartilha esse vídeo com seus amigos, você ajuda muito o canal. Vocês não sabem a noção, né, do trabalho que dá para fazer esses vídeos. O canal tá chegando a 2 milhões de inscritos, mas eu preciso que você convide alguém para se inscrever pra gente chegar lá. Você pode me acompanhar também aqui no Instagram, você me ajuda pra caramba também. Mas vamos lá, em quinto lugar, tem aplicativos fora das lojas oficiais. É um ponto controverso. Tem equipamentos que você compra, principalmente importados, que precisa instalar um aplicativo que não tem na loja de apps. Por que que não tem? Porque a loja não aceitou. Ou que o cara não quis pagar para estar lá, um dos dois. E quando a loja não aceita, é porque tem coisa errada. Bom, muitos deles não inspiram confiança. Você vai lá e quer um aplicativo que é pago e alguém coloca de graça. Já viu isso? Sabe o que ele colocou de graça? Ele foi lá e craqueou o aplicativo, quebrou os códigos de segurança dele para fazer isso. Aí ele modificou e deixou gratuito lá para você baixar. Tá você achando que tá economizando, né? Usando esses aplicativos. Mas junto desse trabalho todo que o cara teve para fazer isso, que dá trabalho, ele vai lá e adiciona algumas coisas no meio, tá? Ou seja, você baixa o aplicativo, ele vai funcionar, tem todas as funções que você queria, mas de fundo ele tá fazendo coisas que você nem imagina e você não vai ver no celular. Gente, foge desse tipo de aplicação. A única proteção do Android, o iPhone ainda não permite instalação fora da loja de apps, maravilhoso. Mas a única proteção do Android desse tipo de app é justamente não aceitar a instalação fora das lojas oficiais. Quando você vai lá, o aplicativo pede para você instalar fontes desconhecidas e você faz, ó, você mesmo acabou com a proteção do seu celular. É como se você estivesse abrindo a porta de casa, escancarando e chamando todo mundo que é desconhecido para entrar. Mais ou menos isso. Gente, isso é muito perigoso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero, honestamente, que esse vídeo te sirva, sabe? Para você identificar esses aplicativos e não cair nessas coisas. Sabe que aqui no canal eu cuido de vocês, né? Nesse sentido, eu trago e tento realmente te ajudar. Então não custa você deixar o like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Manda pelo WhatsApp, vai. Espero que não seja modificado, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no YouTube. Até logo então, um grande abraço.